Estamos de volta e responsável por alimentar o mundo, mais uma vez, o setor agroindustrial deve ser a força motriz que pode salvar a economia mundial depois dessa pandemia. Mesmo com o fechamento de vários segmentos, a produção no campo, seja na agricultura ou na pecuária, não parou, principalmente por causa das exportações. Depois de um tempo fora, trabalhando como funcionário de uma granja vizinha, Rodrigo resolveu voltar para a propriedade. O conhecimento adquirido e a vontade de empreender transformaram ele em um dos maiores produtores de suínos no oeste catarinense. Hoje, a granja, que fica localizada em Ceará, tem 1.200 matrizes e conta com uma produção de aproximadamente 3.000 leitões por mês. Para se chegar a esses números, o produtor precisou investir pesado em tecnologia e nos protocolos de controle sanitário. O custo total até agora gira em torno de 5 milhões de reais. A gente faz porque gosta, entende? Então, e a gente vê que o mercado, alimento vai ter que todo mundo consome, né? Então a gente sabe que esse mercado, não só dos suínos, mas como um todo, ele tem futuro. O investimento em tecnologia está diretamente ligado ao aumento da produtividade, em média 20% a mais do que uma granja tradicional. Outra situação que chama a atenção aqui nesse local é com relação à mão de obra. Apenas 4 funcionários conseguem trabalhar nesse espaço. Consequentemente, o custo acaba sendo revertido em melhorias na propriedade. A produção começa bem antes, no departamento técnico das empresas, seja na área de grãos ou de pecuária. O resultado das pesquisas se reflete no fortalecimento e na competitividade do agronegócio catarinense. O início do processo de produção ele tem que ser muito bem planejado hoje, né? Organizado, para que posteriormente as coisas possam fluir sempre da maneira positiva. O papel do extensionista, né? O nosso papel a campo, ele tem uma grande importância, que é harmonizar os interesses entre a companhia e o nosso empreendedor, né? O nosso produtor. Segundo o presidente da Associação Catarinense de Avicultura, o atual modelo de agronegócio praticado em Santa Catarina, dotado de novas tecnologias e acompanhamento técnico, é o principal responsável pela geração de emprego, renda e movimentação econômica no estado, com uma produção diária de aproximadamente 3 milhões de aves e 34 mil suínos abatidos. A nossa indústria emprega hoje mais de 60 mil pessoas de emprego diretos. Se nós colocarmos nesta conta empregos indiretos, estamos falando de quase 500 mil pessoas hoje que estão associadas ao modelo agroindustrial catarinense. Outra matriz econômica que deixa o agronegócio ainda mais forte é a bovinocultura de leite. Hoje, em Santa Catarina, são mais de 40 mil famílias produzindo uma média de 7 milhões de litros por dia, que são processados por indústrias com padrão internacional. Em 2020, o panorama atual, nós entramos muito bem. Os dados mostravam uma recuperação da economia, o consumo estava melhorando, os preços estavam melhorando, apesar de estarmos convivendo com uma seca bastante forte, que estava prejudicando a produção. Aí chegou a pandemia desalinhou tudo, a gente sabe disso, desalinhou preços de custo de matéria-prima para a indústria subiu, preço de custo do produtor subiu, milho, soja subiram. Com relação à agricultura e produção de sementes, conforme dados da Ipagre-CPE, com base na última safra de soja, foram colhidas aproximadamente 4 milhões e 300 mil sacas, sendo que 65% desse montante abastece outros estados brasileiros. Outra cultura em destaque é a produção de arroz, com uma média de 400 mil sacas, também o feijão, cebola e outros alimentos. Nós temos uma produção muito forte de sementes graças à infraestrutura, ao know-how dos agricultores e às cooperativas que desenvolvem integração com os produtores e a tecnologia aplicada e assistência técnica. Então, são pequenas propriedades que possuem essa qualificação para a produção de sementes que são comercializadas em outros estados e países no Brasil. E a abóbora, também chamada de jerimum, é um legume bastante conhecido e que pode ser preparado de várias maneiras. Você vai conhecer agora os tipos de abóbora mais encontrados nos mercados e também nas feiras.
E nós vamos falar dos benefícios da abóbora. Ela tem baixa caloria e dá aquela sensação de saciedade. Então eu convidei a Carol, que é nutricionista, que vai explicar pra gente a variedade que existe. Tudo bem? Tudo bem, Flávia. Bom, abóbora, né? Sou fã de carteirinha, adoro todos os tipos e ela realmente é muito versátil. Por exemplo, essa aqui é a abóbora moranga e tem a mini moranga também, que fica uma opção bem legal para fazer preparações individuais, prato individual. Então dá para fazer com carne, rechear com carne também. Fontes nutricionais das abóboras, de um modo geral, tá, Flávia? Elas fornecem muita vitamina C, vitamina A. Ela tem uma fonte de beta-caroteno que ajuda muito a combater radicais livres. Então, para nós, mulheres e homens, de modo geral, assim, prevenir envelhecimento precoce. Ela tem muita fibra. Por quê? Porque a gente pode consumir a casca dela. Por exemplo, a abobrinha. Não precisa descascar, a gente pode consumir a casca. Claro, sempre higienizar bem. A abóbora cabotiá também, a gente pode consumir com casca ou sem casca. Daí é muito do paladar, né, da pessoa. Essa aqui é a abóbora seca, que é aquela bem comprida, né? Bem pescoçuda que a gente fala. Ótima alternativa também para usar em purês, dá para misturar com outras raízes, às vezes com uma mandioquinha, com uma batata doce. Então você consegue deixar essa abóbora, dar uma cor às vezes para a preparação, né? E essa aqui que é uma bem popular também, que é a abóbora paulista. E da mesma forma, a gente pode consumir com casca ou, se preferir, descascar e consumir ela, né, só a polpa dela. A que tem maior dificuldade de descascar, essa aqui, a casca dela é bem dura. Então até tem uma técnica que a gente pode preparar ela no micro-ondas. Olha! Lavar ela todinha, coloca no micro-ondas inteira, por mais ou menos 10 minutos ela tá prontinha para ser consumida. Ah, adorei essa dica, porque hoje em dia todo mundo quer praticidade, né, Carol? Exatamente, a gente precisa buscar essas alternativas, E né? na hora do preparo, assim, a abóbora combina mais com o quê? Neutra. Ela é neutra, inclusive ela pode ser usada em preparações doces e salgadas. Se você usar em preparação salgada, você pode usar em sopas, em cremes, combina com carne, combina com camarão, como a gente falou, combina com carne suína, né? Então fazer um prato no forno com lascas dessa abóbora aqui com uma costelinha de porco, por exemplo, fica super bem. Ela é bem versátil. Sopa de legumes com frango. Qualquer tipo de abóbora vai combinar com a tua preparação. Boas dicas. E uma empresa de Biguaçu, na Grande Florianópolis, transforma os restos de peixes que iriam para o lixo em farinha. O insumo é usado como ingrediente para a fabricação de ração animal e até biodiesel. Olha que interessante. Imagina toda essa sobra de pescados indo para o lixo, aterro sanitário ou até mesmo de volta para o mar. É muita coisa, né? Agora pensa tudo isso se transformando em alimento. Essa já é uma realidade em Santa Catarina. Essa empresa, que fica na cidade de Biguaçu, criou a Rota Sustentável do Pescado. Os rejeitos viram farinha para a produção de ração animal. A matéria-prima vem de frigoríficos, mercados públicos e peixarias do litoral catarinense. Nós somos uma empresa de reciclagem de matéria-prima de origem animal, não comestível. Então é a sobra do frigorífico que não é consumida, que não tem o que fazer. Nós trazemos ela para cá e transformamos ela. Assim que o pescado chega à indústria, ele passa primeiro pela fase de cozimento, que frita o alimento para dessecar. Em seguida, acontece a separação dessa matéria-prima. Aqui, o resíduo é triturado e dividido em água, farinha e óleo. Todo esse processo leva em média 10 horas e o resultado final é esse: óleo para biodiesel e farinha para a ração animal. As grandes empresas brasileiras que produzem ração para cães, produzem ração para gatos, as empresas que estão lá no Nordeste fazendo ração para camarão, esse camarão depois volta para a mesa das pessoas. Então estas empresas, elas adquirem essa matéria-prima com a gente, que é fonte de proteína, e incluem em suas rações. A fábrica tem capacidade para produzir até 300 toneladas de farinha por dia. Hoje, produz em média 180 toneladas. Toda essa produção vai abastecer as empresas que fabricam ração em todo o Brasil e até no exterior. Os caminhões saem assim, carregados toda semana. Além desse trabalho de reciclagem de parte dos pescados, a fábrica também consegue tratar e reutilizar a água usada no processo. Toda a sobra daqui, quer seja ela gases que são emanados do processo, que é natural a produção de gases ao longo do processo,
esses gases são tratados. Nós temos um sistema de biofiltro, é um modelo que veio de fora do Brasil para cá. Nós seguimos esse modelo e implantamos aqui na fábrica um sistema de biofiltro para tratamento de gases. E nós temos um sistema de tratamento de água que compreende diferentes etapas, desde o tratamento físico-químico até o tratamento biológico, aonde a gente finaliza com a água completamente cristalina antes de poder devolvê-la. Mais uma pausa aqui no ND Agro. Depois do intervalo, você vai ver a expectativa para a retomada dos eventos agropecuários com a presença de público e também de animais. A gente volta já.